Senhoras e senhores telespectadores da TV Otimista, senhoras e senhores internautas do blog do Edson Silva, estamos começando o nosso programa dizendo que, no segundo dia de julgamento da ação de investigação judicial eleitoral contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, no Tribunal Superior Eleitoral, ontem, o ministro Benedito Gonçalves, relator do processo, proferiu o seu voto. A leitura do voto de Benedito tomou toda a sessão de ontem do TSE, iniciada às 19 horas e encerrada quase no fim da noite. Ele votou pela decretação de inelegibilidade de Bolsonaro por 8 anos a partir das eleições passadas, isto é, a partir de 2022, o que significa dizer que se os demais ministros acompanharem o seu voto, Bolsonaro só poderá participar diretamente de uma disputa por cargo eleitoral após as eleições de 2030. O julgamento deve terminar amanhã, embora todos os votos a serem proferidos sejam também longos, não tanto quanto o do ministro Benedito Gonçalves, que, além da decretação da inelegibilidade de Bolsonaro por 8 anos, ele defendeu que o ex-presidente seja processado criminalmente e que o Tribunal de Contas da União cobre o ressarcimento das despesas feitas pelo governo federal para Bolsonaro fazer a reunião com os embaixadores credenciados pelo governo brasileiro em julho do ano passado, razão primeira do processo provocado pelo PDT. Vamos ouvir a parte final da fala do ministro Benedito Gonçalves. Os ilícitos perpetrados pessoalmente pelo primeiro investigado na condição de presidente da República, chefe de Estado, candidato à reeleição em 2022, esgarçam a normalidade democrática e isonomia, ao propor uma cruzada contra uma inexistente conspiração para fraudar eleições. O primeiro investigado não estava perdido em auto-engano, estava fazendo política e estava fazendo campanha. A recusa de valor ao conhecimento técnico e a respeito das urnas e a repulsa à autoridade do TSE foram manejadas como ferramenta de engajamento. As lives realizadas em julho e agosto de 2021 conectam-se discursivamente à reunião de 18/7 de 2022, em uma espiral de inverdades cada vez mais ousadas. O primeiro investigado, de forma hábil, conseguiu se impor para a parte do eleitorado como fonte confiável a respeito do sistema de votação e exerceu esse papel com desprezo às informações técnicas e à verdade dos fatos, mobilizando sentimentos negativos, acirrou tensões institucionais, instigou a crença de que a adulteração de resultados era uma ameaça que rondava o pleito de 2022. A banalização do golpismo, meramente simbolizado nestes autos, pela minuta que propunha intervir no TSE e dormitava sem causar desassossego em uma parte da residência do ex-ministro da Justiça, é um desdobramento grave de ataques infundados ao sistema eleitoral de votação. Primeiro investigado não é exatamente o único elo que conecta esses fenômenos, mas é pessoalmente responsável pela preparação, execução e transmissão do encontro 18/7 de 2022,
e, sobretudo, pelos efeitos pragmáticos da mensagem que deliberadamente difundiu naquela data. Bom, faltam votar ainda todos os outros 7 ministros do Tribunal Superior Eleitoral. A expectativa é que o julgamento termine amanhã, quinta-feira, à noite. Muito bem. Ontem, o Ministério Público Federal registrou no seu site que havia promovido uma ação civil pública para obrigar o governo federal a cancelar as autorizações para o funcionamento da Rádio Jovem Pan. Hoje, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão publicou uma nota que diz o seguinte: a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT, considera muito preocupante a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, que solicita o cancelamento das outorgas concedidas à Rádio Jovem Pan News. O cancelamento de uma outorga de radiodifusão é uma medida extrema e grave, sem precedentes em nosso Estado democrático de direito. A liberdade de programação das emissoras é fundamental para o livre exercício do jornalismo e para a existência do pluralismo de opinião que devem ser preservados. A ABERT estará vigilante na defesa da liberdade de expressão e de imprensa e acompanhará os desdobramentos da ação. Finaliza a nota da ABERT. De fato, é uma medida extrema essa proposta pelo Ministério Público Federal, sem precedentes na história brasileira. Não há notícia de nenhuma tentativa de caçar a outorga, a autorização para o funcionamento de uma estação de rádio ou de televisão. As duas dependem de autorização do governo federal. Antes era só o Poder Executivo que decidia conceder ou não a autorização para algum brasileiro inaugurar uma rádio ou uma televisão. Hoje, essa autorização é compartilhada entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. É um precedente inominável e muito prejudicial à nossa democracia. Concorde-se ou não com a programação jornalística da Jovem Pan. Eu não concordo com a programação de hoje, mas a Jovem Pan, até bem pouco, foi uma das estações mais importantes da radiodifusão brasileira, destaque nacional. O governo, a sociedade, tem outros meios de coibir uma programação que não diga respeito ao momento democrático, que não respeite a família e a sociedade brasileira. Não é caçando a autorização de funcionamento que se corrige qualquer erro que porventura existe. A emissora não se tem notícia de que sequer tenha sofrido alguma punição em razão da sua programação. Por isso,
O pedido de cassação é extravagante. O Ministério Público está abusando do direito de defender os interesses da sociedade brasileira nesse episódio. Bom, agora é o momento de fazermos o nosso primeiro intervalo. E já estaremos de volta com a sequência do nosso programa de hoje. O dia em Brasília ontem foi realmente muito movimentado, sobretudo por conta da sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI, que apura responsabilidades, inclusive por omissão, de agentes públicos e cidadãos outros sobre os casos de vandalismos registrados em Brasília no dia 8 de janeiro. Além da sessão do Tribunal Superior Eleitoral, da qual já falamos no início deste programa. Os deputados federais e senadores ouviram ontem as declarações do coronel do Exército Brasileiro, Jean Lavin Júnior, e suas respostas às várias indagações sobre suas mensagens para o seu colega, tenente-coronel do Exército, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mensagens defendendo uma ruptura do sistema democrático brasileiro. As falas do coronel Jean desagradaram a gregos e troianos, isto é, a aliados e opositores do governo. Ao final, como retratou, ao final da sessão, repetindo, as falas do coronel Jean desagradaram a gregos e troianos, como retratou, ao final da sessão da CPMI, o presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, deputado Arthur Maia. Vamos ouvi-lo. Eu quero dizer que essa, para mim, foi a reunião mais difícil como presidente da CPMI. Mais difícil, coronel, porque intimamente eu acho que o senhor faltou com a verdade. Intimamente foi o sentimento que eu tive. Entretanto, eu sou um legalista. Uma coisa é você dizer que alguém falta com a verdade se você, por exemplo, diz que não esteve na Praça dos Três Poderes no dia 8 e aparece uma filmagem objetiva mostrando o senhor na Praça do dia 8. Certamente o senhor, eu teria uma prova material para comprovar que se tratava de uma mentira. Outra coisa, entretanto, é quando o senhor interpreta aquilo que o senhor escreveu. E o senhor traz uma interpretação que, por mais desconexa que possa parecer, eu não posso, de maneira material, afirmar que o senhor está mentindo. Nós vimos, depois da eleição, as pessoas se colocarem à frente dos quartéis pedindo a intervenção militar. Ora, se colocar na frente de um quartel pedindo a intervenção militar, obviamente que é um crime, porque estão ali solicitando que haja uma intervenção pela força, pelas armas, para impedir que o processo democrático brasileiro, construído com tanta dificuldade, fosse aniquilado. Eu tenho
eu tenho certeza que tudo aquilo que aconteceu na porta dos quartéis deveria ter sido barrado. De qualquer maneira, não importa se quem estavam ali eram parentes de militares, não importa quem eram, não importa quem eram. Era necessário, sim, ter havido... Bom, nós ouvimos aí o deputado federal Arthur Maia, que é o presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. E ele estava se referindo ao lado, e vez por outra olhava na cara, não é na face, não, na cara do coronel, dizendo tudo isso, fazendo essa reprimenda. Se o coronel tivesse respeito a si, à sua família, à farda que usa, ele teria ontem mesmo, pedido para ir para a reserva do Exército. O Exército não tem espaço para figuras dessa espécie. E olhe que ele está no topo da carreira. Estava, porque não chega mais lá, estava a um passo de chegar no generalato. Foi um homem forjado na caserna, como ele próprio relatou no início da sua participação ontem, fez todos os cursos preparatórios para chegar, inclusive, ao generalato. Ele não precisa fazer mais nenhum curso para ser general, não vai ser mais, porque o Exército não tem espaço para ter um general mentiroso. Ele, repito, se tivesse envergadura moral, teria ontem mesmo, mas não há nenhum registro no noticiário nacional, nem na parte do noticiário oficial, dando conta de que ele pediu para ir para a reserva. A presença dele no Exército, depois das suas declarações, depois da reprimenda pública em rede nacional, porque, convenhamos, a TV Senado, a Rádio Senado, nesses momentos de transmissões das comissões parlamentares de inquérito, tem uma audiência muito grande, alcança o Brasil todo. E o general recebeu uma reprimenda como se um qualquer fosse repreendido por mal feito praticado nas ruas das periferias das cidades brasileiras. Mas o Exército pode também limpar. O coronel pode não ter pedido para sair, mas o Exército pode botá-lo para fora e deve fazê-lo o quanto antes. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Stephanie. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. Com as atualizações do nosso blog desta quarta-feira, a gente destaca que o governo federal lança iniciativas para promoção e defesa dos direitos das pessoas LGBTQIA+. Uma das medidas é o Pacto com 10 compromissos para proteção de direitos das pessoas LGBTQIA+, firmado entre órgãos federais e empresas de aplicativo de transporte. O pacto prevê campos nos aplicativos para relatar atos de discriminação e protocolos de suporte a vítimas de LGBTfobia, além de campanhas contra conteúdos LGBTfóbicos e incitação à violência e discurso de ódio. A gente também fala sobre a suspeita de fraudes na compra de combustível na Prefeitura de Juazeiro do Norte. A compra de remédios também é investigada pelo Tribunal de Contas do Estado. A Operação Aditivo investiga suspeitas de peculato, fraude licitatória, falsidade ideológica e associação criminosa na gestão do sistema de abastecimento de mais de 300 veículos da Prefeitura de Juazeiro do Norte. A gente também destaca que o Carlos Lupe veio ao Ceará para dizer que André Figueiredo como presidente do
como presidente estadual do PDT é imexível. As conversas com ambos aconteceram na segunda-feira, isoladamente. Com Cid, além de um encontro a sós, Lupe também teve um segundo encontro, agora com mais alguns pedetistas, vereadores e deputados. Neste, houve um momento tenso, com Lupe definindo-se a favor de André Figueiredo, inclusive ventilando a possibilidade de intervenção com André após findo o mandato deste em dezembro futuro. Agora com as atualizações dos sites nacionais, começando com a Folha de São Paulo, a gente fala sobre o IBGE, que o Brasil tem 203 milhões de habitantes e cresce menos que o esperado, mostra o censo demográfico. A pesquisa aponta avanço de 0,52% ao ano no total da população de 2010 para 2022, o menor índice já registrados. E 13 dos 20 menores municípios do Brasil perdem população, aponta também o censo. A gente também fala sobre LGBTQIA+, que os LGBTs relatam experiências opostas em áreas centrais e periféricas de São Paulo. E hoje é o dia do orgulho contra a LGBTfobia. Agora, com as atualizações do Globo, a gente fala sobre o depoimento no Tribunal Superior Eleitoral, que o ex-chanceler diz que reunião de bolsonaros com embaixadores foi pedido da presidência. E sobre inelegibilidade, Anderson Torres afirma em depoimento que PF nunca detectou fraude nas urnas. A coluna do Lauro Jardim destaca que as balas de prata de Bolsonaro, segundo o seu próprio entorno. Com as atualizações agora do Estadão, a gente fala sobre o ex-presidente, que o relator do Supremo Tribunal Superior Eleitoral abre caminho para processo penal e cobrança de multa a Bolsonaro. Bom, agora é o momento de fazermos mais um intervalo e já estaremos de volta com a última parte do nosso programa. Bom, ainda sobre a busca e a apreensão em equipamentos públicos da Prefeitura de Juazeiro do Norte, na região do Cariri cearense, ontem, como já destacamos também aqui nas nossas manchetes, apresentadas pela Stephanie, esse trabalho, essa busca e apreensão, é resultado de um trabalho feito pelo Tribunal de Contas do Estado, que nós anunciamos aqui no nosso programa, no dia 24 de maio, dia 24 do mês passado, fizemos até um rápido comentário sobre isso, dizendo que era uma nova forma que prefeitos, eu não estou dizendo os prefeitos cearenses, eu estou dizendo que foi uma nova forma de prefeitos cearenses, porque são apenas uns 20 que estão sendo investigados, eles encontraram uma nova forma de desviar recursos públicos. Agora, da cota de combustíveis e de medicamentos. São duas despesas muito difíceis de serem apuradas, porque como é que você vai comprovar que um determinado veículo gastou apenas 15 litros de gasolina ou óleo diesel e outro gastou 40 porque viajou mais e assim por diante, e todos os carros que são abastecidos nos postos de gasolina, de combustíveis autorizados pelo município. Da mesma forma, é a situação dos medicamentos. O tribunal constatou que houve um acréscimo muito grande nos últimos meses de gastos com combustíveis e remédios. Vem muito mais busca e apreensão por aí. Uma outra nota que merece destaque é que a CAGES está sendo denunciada
por fazer recapeamento asfáltico em ruas da periferia de Fortaleza, em plena campanha eleitoral, querendo voltar às manchetes policiais, como esteve há algum tempo no caso dos banheiros. O caso dos banheiros ainda tem ação judicial em aberto. Obrigado pela audiência dispensada. Amanhã, com a proteção de Deus, estaremos de volta neste horário. Stephanie. Nós agradecemos a audiência e você pode acompanhar mais notícias no nosso blog, que atualizamos diariamente. Até amanhã.